Mais uma live B de Business, hoje com uma convidada muito especial, a Priscila Dadaut, que é diretora da ERS Contabilidade, responsável pela contabilidade, para falar sobre ela, porque além de conhecer a Priscila pessoalmente, sou cliente dela e uma cliente super satisfeita. Oi, Paola, Ah, bom dia, tudo bem? bem, vamos começar mais um B de Business, então. Vamos lá, esperando a Priscila, já mandei o convite para ela. Vamos ver. Tô vendo que o perfil dela já tá aqui, mas eu acho que ela não sei se ela tá. Aí, ó, agora conseguiu entrar. Olá, Olá, bom dia. tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo Tudo. ótimo. Que prazer imenso estar aqui fazendo essa conversa, esse bate-papo. Ai, o prazer é nosso. Muito legal essa iniciativa de vocês. Estou acompanhando direto aí na nossa rede social. Tá muito bacana. Parabéns. Ai, obrigada. Sabe que é bem rico, assim, é bem bom essa troca que a gente tem de ouvir outras experiências. E eu estou muito empolgada para a nossa conversa, porque, bom, eu já te conheço pessoalmente há bastante tempo, sou tua cliente, indico teu escritório, que eu gosto muito do serviço de vocês. E eu acho muito bacana que, além de contadores que têm um sistema muito legal de atendimento, um atendimento bem informatizado. Vocês também estão muito preocupados com a reforma tributária. E esse é um tema que a gente olha aqui para os nossos clientes pelo escritório, olhando bastante pela questão do planejamento patrimonial e sucessório. Mas a reforma tributária ela é imensa, né? Ela vai impactar muito. Então a gente queria também conversar contigo sobre isso para poder alertar. E a gente está na reta final do ano 2026, a Sim, reforma tributária vira realidade, né, Pri? exato. Então, queria. Bom, para quem não conhece, deixa eu te apresentar primeiro. A Priscila, ela é diretora da ERS Contabilidade, um escritório de contabilidade que tem mais de 50 profissionais atuando e atendendo seus clientes. Tu tem uma carteira também expressiva de clientes, né, Pri? Depois, se tu quiser contar um pouquinho para nós. E eu acho bem bacana, porque além de tu te preocupar, claro, com uma contabilidade de excelência, tu tem um olhar também estratégico para os teus clientes, né? Então, eu queria primeiro que tu pudesse contar um pouquinho, assim, da história da ERS, perdão, como é que vocês migraram, assim, de um escritório de contabilidade para esse escritório que tem uma visão mais estratégica, né, para os seus clientes. Tá, com certeza. Não sei se a Paola vai entrar, que ela disse que caiu, né? Aham, tô chamando ela aqui, tá na Tá, sala. perfeito. Bom, a RS, inclusive amanhã, está completando 29 anos de Olha, existência, né? E nós nascemos basicamente na indicação por conta desse atendimento. Então, desde o início, a RS sempre se destacou pelo atendimento ao cliente de forma bem personalizada, e é isso que hoje nos torna cada vez mais consultivos, né? Então, começamos bem pequenininho pelo Eduardo, que é o nosso diretor, né, principal, que é o contador aí que fundou a RS, que inclusive é o nome dele, a RS Contabilidade, né? uhum, E eu entrei em 2009, então já estou aí no mercado há bastante tempo. Como eu sou formada em administração, eu acho que juntamos nós dois, assim, nos aliamos nessa questão dele ter esse olhar também visionário para a contabilidade e eu no segmento de administração, que eu acho que contribui muito para essa formação, assim, de estrutura organizacional, né? uhum. E aí, com a questão de que eu sempre gostei dessa área da comunicação, de atendimento, de relacionamento, então juntou e casou bem sobre essa questão de personalizar e ter o olhar para o empresário, um olhar diferenciado, né? Então, a gente sempre diz que não somos apenas informadores de impostos e declarações, a gente tem esse olhar mais estratégico, que hoje, com a reforma, a gente nota uma grande diferença, né, em relação ao mercado aí que está por aí. Sim, sim. E eu te acompanho, tu tens, enfim, investido tempo em cursos e promover a geração de Sim, conteúdo, né? E, exato. assim, com essa visão desse papel maior do que simplesmente fazer a contabilidade das empresas, qual tu tem visto que é o principal equívoco, assim, dos clientes, até pegando sempre o gancho da reforma tributária, que eu acho que é um gancho importante, né? Que é algo que a gente precisa efetivamente estar atento.
É que eu acredito assim que o maior equívoco mesmo, assim, não querendo menosprezar os Aham. empresários, mas é que a gente não é só um gerador de imposto. Então, eu Uhum. acho que nós realmente somos o parceiro estratégico. A gente brinca que nós somos os médicos das empresas, né? Que a gente vai lá na dor e a gente traz a cura, traz a solução, a gente estuda para isso. Então, eu sempre digo assim: olhem para o seu negócio, né? Pensem que nós somos o parceiro, nos valorizem, porque agora, com a reforma, somos nós que vamos estar à frente, né? Cuidando para que não tenha um impacto tão grande, porque vai ser impactante, sabemos disso. Estamos aqui justamente para orientar. Então, eu acredito que esse é o maior desafio equívoco das empresas de não ter esse olhar. E também acho importante que os empresários pensem no seu negócio, não só na parte que cabe a eles, né? Mas pensar assim em conhecer a sua tributação, conhecer o seu regime tributário, conhecer as suas obrigações, porque o empresário também tem obrigações, o contador ele é responsável pela maioria, mas o cliente também tem que saber como se emite as suas notas, o que que acontece, né? Se emite de forma errada, o que que acontece se não recolhe seus impostos, se não informa a declaração de forma correta, o que pode acontecer? O empresário tem que estar ciente dos riscos, né, que estão por aí. Então, eu acho que também acontece muito. Às vezes a gente pega clientes assim bem mal informados, mas também por conta de não ter uma boa assessoria, mas eles têm que ter esse conhecimento. Acho que é Sim, muito importante. sim. Às vezes, enfim, a contabilidade ou direitos tributários são temáticas que, enfim, é um custo, é um tema complexo, às vezes o empresário não quer se envolver com isso e acaba de lado, Deixa de lado. deixa de lado e às vezes nem quer conversar muito com o contador, quer aquela conversa, às vezes difícil. E aqui eu quero também fazer um elogio para vocês, porque assim, é realmente uma conversa difícil. Vocês normalmente orientam que tu tem que ter um cuidado adicional, um custo a mais, algumas questões que são ruins, mas vocês pelo menos têm um canal de comunicação bem fluido. Isso Sim. facilita também para que a contabilidade esteja mais próximo do empresário, Exatamente. né? O nosso objetivo é esse, porque sempre foi diferencial, né? E agora com a questão da tecnologia, até inclusive nós somos um escritório bem informatizado, a gente está bem aliado a essa parte tecnológica, tem vários meios de informar, né? Vocês também fazem os e-mails Uhum. marketing, que eu acho eles excelentes. Então é importante o empresário parar um minutinho para ler o e-mail, porque o e-mail, por mais que ele não é tão assim dia a dia, o pessoal gosta mais do WhatsApp, mas ele é importante. Então, eu Sim. acho que tem que parar para tentar. E tanto nas redes sociais, nos vídeos, né? Principalmente no Instagram, eu sempre digo para os clientes também: olha lá, a gente está falando, está fazendo vídeo, está fazendo live, né? Então tem que estar de olho em tudo, não só no que interessa para eles, mas eu acho que essa parte ela é importante também. E olhando assim para a reforma tributária, se tu pudesse elencar assim três grandes tópicos que os nossos clientes não deveriam deixar de lado. Olha, isso você precisa estar ciente que vai acontecer nos próximos meses. Tá, eu acho que Três assim, grandes temas. Tá, eu acho que assim, a questão de olhar para os seus fornecedores, tá? Porque Tá? hoje a maioria dos clientes talvez não saiba o seu regime tributário, porque vai impactar na geração de créditos. Teu financeiro Olhar para o regime tributário do fornecedor, do né? fornecedor, porque ele que Porque, vai dar o Pri, crédito. nos explica, tem Por- diferença do regime Tem, tributário do fornecedor? tem, porque a empresa do regime geral vai gerar o crédito integral. Empresas do Simples Nacional só se for no modelo híbrido. Empresa do Simples não gera crédito. Então, acontece muito de tu não saber, porque hoje não impacta a geração de crédito, né? Tu faz o tributo pelo teu faturamento. Mas com a Sim, reforma, não, porque a reforma ela vai ser sobre preço, né? Então, o que que acontece? Tem que olhar para os seus fornecedores para entender o quanto vai gerar de crédito, porque tu vai ter que apurar esses créditos para diminuir do imposto que tu vai ter a pagar, porque vai ser um sim. imposto único. E aí tem que entender que vai ter uma unificação dos impostos, né? Que vai ter a IBS e CBS. Então, acho que é importante entender isso também. Vai ficar mais fácil daqui a alguns anos. Hoje ainda é tudo muito nebuloso. Depois, acredito que vai dar uma facilitada no entendimento. Acho que vai facilitar para o empresário. Mas ele já tem que conhecer. Tem que conhecer como é que vai funcionar a unificação dos impostos,
tem que conhecer o perfil dos seus fornecedores, até para poder negociar preço, porque o fornecedor vai ser uma cadeia, né? Todo mundo vai ter que aumentar o seu preço. Então, vai ter que olhar também para o seu preço de venda, serviço, produto, para não perder a sua margem. É importante. Então, conhecer, fazer uma boa precificação. A gente fala muito isso para os clientes. Tem cliente que vai no olho, né? Ah, eu vou precificar pelo meu feeling, e isso não vai poder mais ser feito dessa forma, né? Então, tem que conhecer. E aí, com isso, terceira questão, ter um bom financeiro. O financeiro vai ser a alma da reforma tributária, porque tu vai ter que cuidar do teu preço, tu vai ter que cuidar dos teus créditos, que vão ser tuas compras, que vão ser tuas despesas, saber o que que vai dar crédito, o que que não vai dar, porque quase tudo vai gerar crédito. Folha de pagamento não vai gerar crédito, algo bem impactante que a gente vai falar posteriormente sobre isso, né? E então acho que ter o financeiro, assim, fazer o seu fluxo de caixa, fazer o seu DRE e ter um sistema, porque eu acho que vai facilitar. Fazer hoje no Excel, não, eu acho que vai ser algo bem trabalhoso. Tu tem algum sistema que tu costuma indicar para os teus clientes? Olha, a gente trabalha bastante assim com dois fornecedores, que é o Conta Azul e o Omie, que são sistemas de gestão financeira bem bons, assim, intuitivos, preço bom, né? Provavelmente vai surgir outros sistemas ao longo do tempo, mas hoje a gente trabalha com esses dois, porque nós temos o BPO financeiro, né, que é a terceirização. Então, o cliente que não tem tempo, a gente oferece a terceirização, mas o cliente que quer ter o financeiro interno, a gente pode oferecer né, enfim, essa gestão aí direto com o sistema, tá? A gente fala de reforma tributária, né? É importante a gente destacar para o empresário que a gente tem um período de adaptação, que é um período, inclusive, que a legislação não vai estar valendo, justamente para a gente ter conversas como essas, né? Para que o cliente, o empresário busque os seus fornecedores, o contábil e o jurídico, para entender o que ele tem que estar atento nos próximos anos para fazer essa adaptação de forma que seja assimilável, né? Porque deixar para fazer essa adaptação toda, para olhar o financeiro, para entender seus fornecedores no fim do prazo, vai ser uma correria que daqui a pouco não é nem impossível de fazer, né? Então essas conversas precisam ser antecipadas mesmo. É, exatamente. Tanto que assim, ó, assim, bem no início, acho que foi início de 2024, eu já fiquei bem assim, meu Deus, a gente tem que se preparar. E a gente começou a já estudar, a gente já fui para Brasília, já fui para São Paulo, eu participo de mentorias, workshop, a gente está estudando, compra curso, vocês sabem, né? Uma correria assim. E a gente faz várias reuniões com os clientes também, porque temos clientes que já estão assim numa fase que é bem peculiar, que tá na hora de se preocupar. E tem clientes que, Brasil, será que vai mudar? Vai deixar para depois, né? Então a gente tenta ao máximo mostrar os impactos, mas é difícil, né? Então, assim, desde o ano passado a gente já vem estudando e trazendo aos pouquinhos, depois que foi aprovada, tá na Constituição, agora não vai ter volta, né? Então vai acontecer. Por mais que ela vai iniciar em 2027, tem toda essa questão que tu comentou, né? De adaptação, de estudar os impactos. Isso demora e o ano, assim, ó, passa voando. Quando vê, já chegou, olha só, a gente já tá no final do ano. Então, acho que também pontuar que, por mais que tenha desafios, tem oportunidade de negócio aí, né, dentro da reforma tributária para os empresários. Então, é por isso que precisa estar atento, precisa estar olhando para isso, né? sim. E até assim, por mais eu acho que tem uma oportunidade grande que, por exemplo, as empresas que não sabem informar o seu preço, é a oportunidade de fazer. E quem sabe vai ter um impacto bem positivo nisso. Eu sempre penso que a gente tem que olhar o lado positivo. A empresa que não tem um financeiro estruturado, vamos estruturar. Olha só, tu vai conseguir enxergar o teu resultado que tu nunca conseguiu. Né? Então, acho que isso é importante, conhecer o teu fornecedor, até porque assim, ó, não adianta também, tem uma questão bem importante o teu fornecedor vai te gerar crédito, mas se ele não paga o imposto dele, não gera crédito. Então, todo mundo vai ser fiscal de todo mundo, porque tu vai ter que saber se aquele teu fornecedor tá em dia, tá adimplente, senão não vai gerar o crédito para ti, e daqui a pouco tu vai ter que procurar outros fornecedores. E quanto tempo isso vai durar, né? Quanto tempo tu vai conseguir? Sim, e eu acho que tu trouxe o teu primeiro ponto, que eu preciso olhar o meu fornecedor, se ele vai me dar direito ao crédito. Mas também, normalmente, acho que muitos dos teus clientes devem ser optantes do Simples Nacional. Então, avaliar se faz sentido tu te manter no Simples Nacional quando tu for fornecedor, né? Então, como é que vai ficar a tua carga tributária, não só diante
da reforma tributária para tu continuar sendo um fornecedor competitivo, mas os demais impostos. Então, eu acho que Exato. principalmente para quem é do Simples Nacional, essa questão da precificação e de simulação de carga tributária, ela é importantíssima, né? Importantíssimo, até porque o Simples Nacional ele pode ter uma perda de competitividade para as empresas que são regime geral, Isso. né? Que Uhum. não vai gerar crédito, tem o segmento do serviço, que a folha de pagamento também não gera, e aí o serviço vai sofrer um impacto maior que as indústrias, exportações, né? Então, eu acho que olhar para essa questão de será que vale a pena eu ser do Simples, tem o Simples modelo híbrido. Vai ter muita mudança para o Simples Nacional, que as empresas acham que quem é simples está tudo certo, não vai mudar. Não é bem por aí. Isso. Uhum. E outra questão importante, a reforma ela vai passar por todo esse período de transição até 2033 e vai ter cada ano gradual mudanças. Então, todo ano tem que fazer estudo de impacto e planejamento tributário. Então não vai ser uma vez agora e não faz mais. Então, todo ano as empresas vão ter que se moldar e fazer um estudo para verificar se vai ser simples, se vai ser híbrido, se vai ser geral. Então, vai ser um período bem transitório, assim, de grandes Sim. mudanças. E qual que é a melhor janela para o cliente procurar esse serviço? A melhor janela, É assim, para fazer essa simulação, porque não é lá em dezembro, né? Com certeza, eu acho que o teu cliente deveria te procurar com um pouquinho mais de organização, até porque são várias variáveis que tu precisa ponderar, né? sim. E entender. Então, assim, até para quem está aqui pensando, será que eu preciso buscar esse serviço? Qual é o momento ideal para buscar essa análise de consultoria para regime tributário e para avaliação de preço? Bom, para avaliação de preço é a qualquer momento, né? Uhum. Mas para o regime tributário hoje é agora, nesse período assim, final do ano, porque tu só pode fazer opção uma vez por ano, que é até janeiro, mas para o ano que vem vai mudar. Então, para a opção do Simples Nacional, por exemplo, é em setembro e abril. Então, vão ter duas opções Interessante. aí. Então, a Uhum. gente vai ter que cuidar esse período para fazer opção, porque depois que tu opta, só no próximo período. Ah, mas é uma oportunidade interessante também, né? De tu. É, o E daí. momento é agora, né? Acho que o Uhum. momento é agora. A gente tem aí outubro, novembro, dezembro. Dezembro é época de férias também, então é um período mais conturbado. Então a gente tem que analisar os riscos, tem que fazer o planejamento, tem que estar em dia, não pode ter impostos em aberto, né? Então tem toda uma questão assim de tratamento mesmo tributário para fazer essa análise, de repente solicitar um parcelamento para as empresas que têm débitos, né? Porque senão tu não consegue optar pelo simples no caso, né? Se for Sim. regime geral, daí não tem problema, mas tem que fazer essa análise. E a gente nota muitas empresas que nem sabem qual é o melhor regime e ficam perdidos, daqui a pouco podendo economizar impostos, né? Uhum. Então é muito importante tu contar realmente com uma assessoria que entende desse planejamento. Sim. E Pri, sobre o split payment, que é um tema que eu acho que deve tirar o sono de algumas pessoas. Se tu puder nos falar um pouquinho sobre como vai funcionar essa estrutura de cobrança e pagamento de tributos. A gente sabe que é um sistema que está sendo implantado, ele está desenvolvido, na verdade, né? A gente ainda não tem muitas informações, mas o que sabe é que no momento da transação já vai splitar o pagamento do imposto para o governo, né? Então, ou seja, as empresas vão precisar de caixa, porque vão ter que já vai ter esse desembolso, e depois apurar o crédito para abater. Então, o que que acontece? Vai diminuir muito a questão de não pagamento de impostos, né? Porque não vai ter como fugir. E as empresas vão precisar desse caixa, que eu acho que é o maior agravante, assim, né? Que tem empresas que não estão preparadas. Então, o que se sabe é que vai ter alguns modelos de split payment, né? Alguns tipos. E a ideia é essa, é splitar na hora, o pagamento na hora da transação, tanto pessoa Então, física, jurídica, né? para quem hoje em dia, né, eu recebo do meu cliente com algumas retenções e eu, no dia do vencimento dos tributos, gero a guia e pago. Com a nova sistemática vai ser um pouquinho diferente. Vai O ser tributo diferente. eu já vou receber líquido do meu cliente o Exatamente. pagamento. Então eu não tenho nem aquele tempo de fluxo de caixa, né? Uh-uh. Então por isso eu acho que é o teu ponto de dizer que o financeiro ele tem um papel tão relevante na reforma Sim. tributária, né? Porque daí tu já tem que saber o quanto tu vai gerar, tu vai ganhar de crédito para ver se tu não vai sofrer impacto nessa operação. Uhum.
Essa é a questão. A gente não sabe ainda se o split vai entrar já junto com 2027. Estava falando até já deixar pronto o sistema 2026, mas a gente ainda não tem essa informação. Sim. Realmente, com a questão do aproveitamento do crédito em todos os regimes, o papel do contador ele ganha uma relevância muito importante, porque antes a gente olhava para crédito quando a gente olhava para as empresas tributadas pelo lucro real. Mas hoje a gente vai ter tributação de lucro real para todas as empresas, né? Então, tu tem percebido uma valorização maior do contador diante dessa reforma? Muito pouco. Calma. Eu acho que quando começar a doer, as pessoas vão se dar conta, né? A gente tá, eu acredito assim, ó, porque eu amo a contabilidade, eu acho que eu Uhum, nasci para isso, né? Eu acredito muito que as empresas vão valorizar. Eu acredito que a reforma ela vai servir muito para isso, para valorizar o papel do contador nas empresas, que vão precisar do nosso conhecimento, né? uhum, Então, hoje não estou vendo muitas mudanças e não vejo as empresas preocupadas. Existem empresas bem preocupadas, a gente já está organizando estudos, fazendo bastante reuniões, a gente já fez eventos, vamos fazer mais eventos. Eu estou com uma tributarista, a Dani está aqui nos assistindo aqui, a Dani, que é a nossa gestora tributária, ela está trabalhando em conjunto aqui conosco, já está na profissão há muito tempo, contadora e formada nessa área tributária, então a gente agregou esse setor tributário justamente para fortalecer e mostrar o quanto estamos na frente, né? E ganhar esse devido valor aí que as empresas precisam nos valorizar. E não é questão de se sentir valorizada, é que é importante. aham. Então, precisa, né? Não tem como assim como precisa de vocês, advogadas, extrema importância aí na vida do empresário. Então, é mais nesse sentido de trazer essa importância, né? Bacana. E eu acompanho vocês e tenho experiência com outros escritórios. E agora eu queria mudar um pouquinho o foco e ir para assim, como é que os contadores devem avaliar os seus escritórios e até mesmo as suas carreiras. Porque eu vejo vocês bastante na vanguarda, assim, de adoção de tecnologia, adoção do BPO financeiro, ou seja, tu sente a dor do teu cliente de uma empresa menor, que não tem todo um setor financeiro, bom, deixa eu ajudar ele a terceirizar isso. Deixa eu facilitar o meu canal de comunicação. Então, assim, olhando de fora, né, a gente vê que vocês estão buscando inovação, buscando tecnologia, melhorando os processos. Então, agora, falando assim de contador para contador, que dicas tu daria para colegas buscarem assim se aperfeiçoar nos seus serviços, no seu relacionamento com o cliente? Eu acredito que é mais no sentido de agregar, tá? Então, por exemplo, qualquer escritório já precisa cumprir as suas obrigações com o fisco. Isso ok. Uhum, Então, o que que a gente fez aqui que eu trago de dica, assim, é trazer um hub de soluções. Então, hoje a contabilidade se torna quase que pequeno. Então, a gente tem terceirização de financeiro, terceirização de recursos humanos, sistemas financeiros, a gente tem diversos serviços, certificado digital, valuation, holding, parcerias com outros profissionais é de extrema importância. Então, tu não ficar só na contabilidade. Então, o cliente vem aqui, ele se sente em casa, ele se uhum, sente confortável. E o que a gente não tiver, a gente vai ter profissionais aliados para agregar esse valor que é importante. Então, tu não ficar apenas na contabilidade, é tu trazer oportunidades para o cliente, né? E ele se sentir numa empresa só. Eu acho que é isso que faz a diferença. Acho que tanto para o jurídico quanto para o contábil a gente tem esse desafio de sair do que é estritamente técnico, porque a gente faz uma formação estritamente técnica, e aí quando começa realmente a empreender e a ter que entregar os nossos serviços, a gente precisa se entender como parceiro de negócios, né? Isso, exatamente. Então, eu participo até de uma mentoria que já desde 2023 com mais de 300 escritórios de contabilidade do Brasil inteiro. Então, a gente passa a semana conversando no WhatsApp, nos grupos, assim, ele é bem diversificado, pessoas, processos, produtos, tecnologia, reforma e é por aí vai. bacana. E nós nos encontramos em São Paulo também, 3 vezes por ano, para fazer muita troca. E isso é muito gratificante porque nos agrega, daí a gente vai lá com uma dor que a gente vê que é a dor de todo mundo, de todo escritório, e a gente se complementa. Então é muito rica essa troca assim, com os outros escritórios. Eu acho que isso é o mais importante também de ter.
de saber que ninguém é concorrente de ninguém, a gente está aqui para se ajudar. Então, É, essa troca, assim, que é difícil, mas ela é muito importante, faz toda a diferença, assim, e a gente sempre com o mesmo viés de crescer e de ajudar os empresários a crescerem, que se a gente cresce, eles vão crescer também, né? Então, é nesse sentido, assim, acho que é legal não olhar para o contador como um concorrente, sim como um parceiro. sim, não, e é muito bacana essa tua visão de compartilhar dores e oportunidades com colegas, né? Então, participar de mentorias, enfim, eu acho uma troca rica, É. porque é muito difícil a gente estar atualizado de todas as tecnologias, de todas as ferramentas de gestão. Então, tu tem um ambiente seguro de trocas, tu consegue ganhar muito tempo nessas relações, né? Sim, não, e agregar mais valor, porque, por exemplo, assim, foi nessa mentoria que eu trouxe o BPO financeiro, o BPO de RH, que são a terceirização. Agora a gente também está com consultoria financeira, se especializando, tudo através de toda essa rede de apoio que um, né, dá suporte para o Uhum. outro. E a gente evoluiu muito, o escritório cresceu muito, assim, nos últimos anos em relação a essa troca, bem agregadora. Que bacana. Pri, quero te agradecer o teu tempo, enfim, a tua disponibilidade para conversar aqui com a gente. Ah, eu que agradeço. Foi muito bom e a ideia aqui também era plantar em quem estava nos ouvindo a importância de se informar, de ir atrás, porque a reforma tributária ela está aí, ela vai mudar os nossos negócios, não necessariamente para pior, É, mas a ela gente não vai tem que mudar. pensar assim, vai Isso, mudar. vai mudar. Vai mudar e as empresas têm que estar completamente preparadas para não sofrer um impacto tão grande. Eu acho que o mais importante é assim, ó, se atentem, fiquem ligados, se preparem, procurem ajuda, tanto a assessoria jurídica, que vai ser importantíssima até para questões de contrato, planejamento sucessório, Uhum, holding, quanto a questão tributária de impostos e planejamento tributário. Então, acho que essa parceria é de ouro e vale a pena investir. uhum. Bem, Obrigada, Obrigada, Pri. gurias. o seu tempo, foi um excelente bate-papo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.